é só no YouTube, só pra você resenhar, só pra você se informar. Tá começando agora, agora é foco no Bugre. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa noite pra você, viu? Agora boa noite, né? Seja muito bem-vindo. Hoje o programa é aqui no canal, né? Hoje é aqui no YouTube. Hora de Bugre em Foco. Vamos Bugre focar. Vamos lá, bota a cara aí, Ortiz. Olha lá, olha o Ortiz aí. O Ortiz cortou o cabelo, né? Fiquei mais careca e mais grisalho, né? Seja muito bem-vindo, viu? Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo aqui na Rádio Web Planeta Guarani nesse momento. Na Rádio Web, no canal Rádio Web Planeta Guarani no YouTube, nesse momento, né? Nosso programa alternativo nessa entre-safra aí, entre o futebol profissional do Guarani, né? Que só volta a jogar em janeiro do ano que vem, que coisa, né? Teremos meses aí, meses de abstinência, né? Meses sem um joguinho profissional do Guarani, tá? E aí a gente criou essa alternativa, né, de uma programação aqui no nosso canal para que você possa falar do Bugre conosco também pelo YouTube, tá? É um programa ainda alternativo, um programa ainda experimental, vamos ver se o pessoal gosta, vamos ver se a onda pega, né, se o programa tem repercussão e tal, e aí a gente analisa se continua ou não com ele. Em outros momentos, claramente, teremos participação de outros integrantes da equipe Planeta Guarani, né? Vou confessar a vocês, hoje eu havia convidado o Fernando Lovato para fazer o programa comigo. O Fernando Lovato disse que iria ver, iria pensar, iria ver na agenda dele, mas não respondeu, né? Então, Fernando Lovato, fiquei te aguardando, viu, meu amigo? Fiquei aqui aguardando a sua resposta, né? Não veio, vamos de Marcos Ortiz, vamos resenhar sobre o Guarani, né? A proposta do nosso programa você já sabe. É você mandar a sua pergunta, é você mandar a sua pauta, é você mandar a sua resenha e a gente vai falando do Bugre, vai desenrolando, vai trazendo a nossa expectativa, vai trazendo as nossas opiniões, né? Se você quiser mandar um vídeo também, mande vídeo lá para o WhatsApp da rádio, tá? Pode botar a sua carinha no vídeo lá, sem problema nenhum, a gente vai ter o maior prazer em te ouvir. Quer mandar áudio? Manda também para o WhatsApp da rádio, que é o 19 99 518 6483. Eu repito, 19 99 518 6483. O que chegar de interação a gente vai repercutir. A preferência aqui é a interação pelo chat, né? O chat ao vivo aqui do YouTube, né? Já estou vendo aqui o Caio Gomide, grande Caio Gomide, ouvinte assíduo da Rádio Planeta Guarani, lá no aplicativo Rádiosnet, né, Caião? Um abraço para você, viu, meu irmão? Boa noite, Ortiz. Hoje sempre Guarani. Hoje sempre Guarani. Quanto mais sempre, né? Quanto mais sempre, melhor, né, o Caio Gomide? Um abração pra você, viu? Seja bem-vindo. Vamos lá, vamos bater um papo sobre o Guarani. Traz a sua pauta aí, traz a sua resenha, vamos embora. Grande abraço pra você, Caião. Caio que é jovenzinho. Vocês viram que a imagem melhorou, né? O Ortiz prometeu e cumpriu, tá? A imagem melhorou. Peço desculpas no primeiro programa, uma configuração equivocada lá do programa que faz a transmissão, né? E aí a imagem ficou ruim, ficou travando e tal. Hoje não, hoje eu espero fazer um programa com uma imagem limpa, uma imagem clara. Hoje, até a tia de quem falou lá que se o Ortiz não tinha um irmão e tal, vai ver que não é tudo aquilo que ela viu, não. É bem pior, tá? A fachada é bem pior, né? A fachada do Ortiz é bem pior, tá? Está bem estragadinho. Mas vamos falar do Guarani, né? Boa noite, Daniel lá de Santa Rosa de Viterbo, né? Vem aqui no perfil Bicicletaria Ciclone, boa noite, família Bugrina, boa noite, Duzão também, já aqui no nosso YouTube, boa noite, Ortiz, bora lá, mais uma noite acompanhando as grandes notícias do Bugrão, valeu, hoje sempre Guarani. Grandes notícias nós não temos, né, o Duzão, não temos grandes notícias, não temos grandes novidades, não temos grandes informações, né? O que nós temos são as especulações de nomes daqui, especulações de nomes dali, né? Esse é o momento mais chato, viu? De todo o trabalho. É o momento mais chato de todo o trabalho aqui na Rádio Web Planeta Guarani.
Eu, particularmente, eu odeio duas coisas. Semana de derby para mim é horrível, e pré-temporada e intertemporada, né? Por quê? Porque oficialmente você não tem nada. Semana de derby, nenhum clube fala oficialmente, né? Os clubes têm lá o protocolo de não separar ninguém para entrevistas coletivas, ninguém para falar, até para evitar que haja alguma polêmica. Então é uma M fazer semana de derby, né? E essa entre-safra, né? Essa intertemporada ou pré-temporada é sempre dolorida pra gente. Por quê? Porque todo mundo traz lá, né? Aparecem 500 nomes. Aliás, o próprio Guarani, né? O Farney Coelho revelou lá que ele tem no seu banco de dados, né? 237 jogadores monitorados pelo Guarani. Não quer dizer que ele fez contato com 237 jogadores, quer dizer que são os 237 jogadores que estão numa lista inicial, né, de nomes. Quer dizer que mais ninguém entra nessa? Claro que entra, né? Surgiu algum outro nome aí, traz um nome para a lista também. Mas é muito nome, né? Então, dentro desses 237 nomes, obviamente estarão nomes trazidos pela imprensa, né? Nomes trazidos por jornalistas, por repórteres, por comentaristas, por âncoras e tudo mais. E aí o cara fala, eu acertei. Tá, mas ele trouxe uma enormidade ali de 50 nomes, acertou 2. Né? Então, esse período é terrível, gente. Terrível, 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 terrível. A gente até tem o critério de não trazer, né? Até para não tentar criar grandes expectativas para o torcedor do Guarani, né? E tal. Mas alguns nomes aí que vêm surgindo, né? A imprensa dá como nomes certos no Guarani. A gente também tem as nossas fontes internas lá no Brinco de Ouro da Princesa, tá? Confirmando, né? Alguns nomes a gente já tinha acesso. Até um ouvinte mandou uma lista. Eu disse, olha, não quero comentar essa lista, porque ela é muito parecida com uma lista que eu recebi aqui vinda do Guarani, tá? Então, né, que não vinda oficialmente do Guarani, né, vem de uma fonte lá do Guarani. E aí esses 4 nomes estavam naquela lista, né, e a gente recebeu a informação também de fontes diretas do Brinco de Ouro da Princesa, de que esses jogadores estariam, se não contratados, com pré-contratos assinados com o Guarani. Aí a gente divulga. O zagueiro Maurício Antônio, né, que está no Paysandu, o William Farias, volante, está no Novo Horizontino, né, não é mais titular lá o William Farias, mas está há um bom tempo lá no Novo Horizontino, né. O Guilherme Parede, que ontem, a gente anunciou isso anteontem, né? O Guilherme Parede. Ontem saiu a nota do Vila Nova, que é o clube onde ele estava, né? Rescindindo o seu contrato, então ele está livre no mercado, não há coincidências no mundo do futebol. Não posso cravar que ele saiu do Vila Nova para vir para o Guarani, mas posso dizer que é uma coincidência enorme, né? O nome dele aparecer numa lista de reforços do Guarani e, de repente, vem a rescisão contratual dele com o Vila Nova, né, que é a sua até então equipe, tá? E o Pavani, né, que é Giovanni Pavani, mas é conhecido como Pavani, o Guilherme Parede atacante, né, de beirada, faz as duas beiradas, tá? E o Pavani, que é Giovanni Pavani, né, meia, que está na equipe do Remo. E até brinquei, né, o pessoal começou a falar do Regis, porque provavelmente alguém ficou sabendo que o Guarani estava de olho no meia do Remo, né? Foi lá, viu o Regis no elenco do Remo e falou, o Guarani está de olho no Regis, né? Não é bem isso, né? Não era bem o Regis, né? Era o Giovanni Pavani, o meia que o Guarani estava negociando, tá? Desses 4 nomes, a gente tem a informação de que já estão acertados. É lógico, o Guarani não vai confirmar nada, né? O presidente Rômulo Amaro ontem deu uma entrevista anteontem, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes Campinas, né? Nessa entrevista ele disse que não está tendo negativa de nenhum atleta, é lógico. Hoje até deu outra entrevista para a Rádio Central, olha que coisa, né? O Rômulo, que fala tão pouco, agora está falando toda hora, né? Devia ter eleição no Guarani uma vez por mês, né? Se tivesse eleição no Guarani uma vez por mês, talvez a gente tivesse mais informações, né, sobre o Guarani. Ou talvez a gente soubesse de quem cobrar, né, o que deu de errado no Guarani. Mas para o presidente Rômulo Amaro, nada deu errado. Tá? Diz que não se arrepende de nada do que fez tudo certo, fez tudo o que podia fazer. Esses são os nomes aí, viu, Duzão? Tem outros especulados. Goleiro, fala-se no Fernando Miguel, né, que é lá do Ceará. É o 3º goleiro hoje do Ceará, o Fernando Miguel. Fala-se no goleiro piruístico, né, mas é só especulação. A gente tinha informação na semana do derby que o Guarani tinha sondado o Toró, né, o Toró, que agora a gente pode falar o nome, né, não é mais piruístico, né, o Toró. Né? O Guarani teria sondado. O Guarani também teria sondado o goleiro piruístico, né, e tal. O goleiro até parece que ainda está tá nas contas aí, viu, Duzão? Mas é isso, cara. Não tem muita. Né? Aleph Manga, né, o atacante, beirada também. Aleph Manga, mas aí o Guarani teria Aleph Manga, teria o Parede,
Teria o Mirandinha, que permanece, né? O Mirandinha tem contrato com o Guarani, contrato longo. O Dentinho tem contrato até o final do ano. Né? Ah, mas podem ser reservas. Lógico, o time não se faz só de titulares, faz também de reservas, né? Mas são investimentos. Então resta saber qual é o orçamento de cada setor do time, né? Geralmente, quando você vai fazer um planejamento de elenco, você fala assim, eu tenho tanto, né, de orçamento de folha salarial. Aí você vai distribuindo, eu vou gastar tanto no sistema defensivo, envolvendo goleiros, zagueiros e laterais, né? Vou gastar tanto no meio campo, envolvendo volantes e meias, e vou gastar tanto no ataque, né, envolvendo beiradas e centroavante. Então o Guarani vai ter que equilibrar tudo isso, porque para mim o Guarani precisa contratar em todas as posições. Né? Absolutamente todas as posições precisam de contratação. Né? Ah, mas então precisa trazer só jogador para ser titular. Bom, a premissa é essa, né? Se contrate jogador para ser titular. Né? Esse negócio de contratar jogador para compor grupo não faz muito a minha cabeça, não. Tá? Segundo o Farney Coelho, de 10 a 12 jogadores permanecerão do atual elenco. Tá? E essa é a nossa expectativa aí na montagem do futebol do Guarani ou na remontagem. Né? Eu quero falar sobre um tema que tem me chamado a atenção e eu tenho falado muito isso na Rádio Planeta Guarani. Quero abordar isso aqui também no YouTube, tá, gente? Eu respeito o trabalho de todo mundo da imprensa tradicional de Campinas, mas respeito muito mesmo. Respeito todas as emissoras. Vou citar o nome aqui das emissoras que eu acompanho, né? E as que eu não acompanho também. Rádio CBN Campinas, respeito demais o trabalho deles. Rádio Bandeirantes Campinas, respeito demais o trabalho deles. Rádio Central de Campinas, respeito demais o trabalho deles. Rádio Jovem Pan News Campinas, respeito demais também o trabalho deles, tá? Tem, na web tem a Rádio Futebol Interior também, respeito demais o trabalho deles. Tem uma reformulada na equipe lá, né, da Rádio Futebol Interior. Enfim, eu respeito muito o trabalho de todo mundo. Mas eu ouvi muito assim, a gente não vai dar palanque, né, na época eleitoral do Guarani. A gente não vai dar palanque para ninguém. Pois bem, hoje eu acompanhei uma entrevista do presidente Rômulo Amaro. Isso não é uma crítica não, viu, Beto? Beto Quinalha, Marcos Ruiz, Matheus Aburadi, são todas pessoas que eu respeito demais, tá? Demais mesmo. Marquinhos é meu amigo, inclusive. O Beto encerrou o programa dizendo assim: hoje nós não entrevistamos o candidato, nós entrevistamos o presidente. Né? Aqui a gente não fez campanha política. Beto, desculpa, eu ouvi a entrevista inteira. Várias perguntas de conotação política, inclusive com um repórter, né, questionando ao Rômulo o porquê que ele deve permanecer no cargo, o que ele fez de bom para o Guarani, o que ele vai melhorar caso seja eleito novamente, por que é importante a permanência dele. Isso são perguntas de cunho político. Então, não dar palanque é não dar palanque. Você pode entrevistar o presidente do Guarani para tratar da situação atual do Guarani. Ótimo. Agora, a partir do momento em que você abre para colocações que tragam motivos de conotação eleitoral, você está dando palanque, né? E aí eu digo, e não que eu esteja defendendo, eu sou a favor da igualdade, né? Da equidade, aliás, né? Que é diferente de igualdade. Faz-se essa pergunta, mas espera-se a oficialização da outra chapa para depois ouvir? Né? Foram acho que 4 ou 5 entrevistas. Semana passada foi CBN, essa semana foi Bandeirantes, agora foi Rádio Central. Bom, parabéns para vocês, né? Vocês pelo menos conseguem entrevistar, né? A gente aqui nem isso, tá? E eu recebi hoje um comunicado aqui de que haverá um debate entre os candidatos a presidente do Guarani, né? Vou até fazer propaganda aqui do canal, o canal VV8, né? Que é onde o Beto Toledo, inclusive, que integra a nossa equipe, trabalhou antes de vir para a Rádio Planeta Guarani, né? O canal VV8 anuncia um debate entre o Rômulo Amaro e o Felipe Rosselli. Tá? Isso tá anunciado para a próxima semana. Se eu não me engano, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Tá? Se eu não me engano, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Olha, acho legal. Gostaria de saber quem vai ancorar, né? Bom, tomara que haja um bom andamento, né? E aí, assim, o debate está marcado para as 19 horas. O nosso programa na quinta-feira começa às 8 aqui no canal, então acredito, não sei qual será a duração. A gente vai ficar acompanhando, né, o debate e depois a gente entra ao vivo aqui para comentar. A gente vai fazer um pós-debate aqui na Rádio Planeta Guarani, tá? Se os integrantes da equipe quiserem participar, serão bem-vindos, participam remotamente também. Se quiser vir para o estúdio também, a gente posiciona todo mundo aqui.
eu quero fazer um pós-debate, quero acompanhar muito bem esse debate entre os dois candidatos, aí, os candidatos a presidente do CA, né? Para a gente tirar algumas conclusões, tá? Vamos torcer para dar tudo certo, né? Acho que ganha o Guarani, né? Ganha o Guarani com uma situação dessa, né? Vamos torcer. Torcer bastante. Ô, seu Gilberto Vieira Breni, um abraço pro senhor. Tá na portaria hoje ou tá em casa de folga, hein, seu Roberto? Boa noite, Ortiz. Parabéns pela iniciativa. Ficou top. Hoje tá bom, seu Gilberto. Hoje tem a imagem, ó. Hoje dá pra ver a imagem legal, não trava, não faz nada, né? Hoje tem som e imagem, né? Esse é o padrão de qualidade que eu gosto de ter, tá? Se não for assim, eu prefiro não fazer. Obrigado, viu, seu Gilberto? Márcio Santana, boa noite, Márcio Santana. Boa noite, Ortiz e toda a família Bugrina. Vamos junto, obrigado. Um abraço para você também. Ô Dantas, a sua mensagem aparece para mim aqui como retratada, tá? Aparece aqui, imagem retratada. Então, não sei o que você escreveu aí, mas não dá para ler, tá? Não aparece para mim aqui, tá? Clóvis Fragoso, boa noite, família Bugrina. Boa noite, Clóvis Fragoso, em nome da família Bugrina, né? Não sou toda ela, mas represento, né? Sou uma parte dela, né? Um abraço, viu? O Dantas já mandou aqui, ó. Boa noite, Ortiz e amigos. O formato do programa tá show. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Dantas. Obrigado mesmo, de coração. Opiniões curiosas. Gostei do nome, hein? Nome sugestivo. Opiniões curiosas. Legal. Manda uma curiosidade opinativa. Vamos lá, pô. Boa noite a todos os bugrinos. Boa noite. Opinião. Soad 729. Boa noite, Ortiz e família Bugrina. Rômulo Amaro é o presidente que nunca errou, segundo ele próprio. Não tem participação em nenhum fracasso, mesmo estando na diretoria desde 2023, e muitos caem nessa. Soad, eu sou um dos defensores disso, né? Eu sempre digo, e hoje eu ouvi de novo na entrevista do Rômulo na Rádio Central, o Rômulo dizendo que ele assumiu o clube em novembro, né? Na verdade não foi novembro, foi outubro, né? De 2024. Não é verdade, né? Não é verdade. Todas as decisões tomadas pelo Guarani Futebol Clube são tomadas em colegiado, né? Se as decisões são tomadas em colegiado, o Conselho de Administração tem que votar, seja aprovando ou desaprovando. E para não ter o seu nome ligado à decisão, o integrante do CA tem que ter lá uma consignação de voto em contrário na ata da reunião. Se eu tivesse a oportunidade de entrevistar o presidente Rômulo Amaro antes do processo eleitoral, porque eu não vou perder tempo no processo eleitoral perguntando isso para ele, eu perguntaria quais as decisões do CA, quando André Marconato era presidente ainda, das quais ele não participou por não ter concordado ou por ter votado contrário, né? Eu gostaria muito. E erro é o que nós mais temos, né, no Guarani. Erro é o que nós mais temos, né? Segunda-feira, a gente vai estar lá no evento de lançamento da chapa do Felipe Rosselli, tá? Você aí que curte a Rádio Planeta Guarani, 8 horas da noite. Mas o evento começa às 7, né? Eu vou chegar um pouco antes para montar lá a minha estrutura para poder transmitir ao vivo de lá e tal. 8 horas a gente entra ao vivo, vai estar o Edinho e eu lá, o evento já vai estar rolando, né, e tal. A gente vai estar lá ao vivo, nosso programa vai até às 10 da noite, então até às 10 a gente está lá ao vivo, direto do local, tá? Não vamos fazer campanha política, nós vamos estar lá acompanhando, fomos convidados ao evento. Mas vocês não foram no evento da chapa do Rômulo. Mas por que nós não fomos? Porque nós não fomos convidados. Acho que ninguém da imprensa foi convidada, né? O Felipe Rosselli, até onde eu sei, emitiu convites para a imprensa campineira. Então, se a imprensa aceitar, todos eles poderão estar lá representados. Nós estaremos lá representados e participaremos fazendo a cobertura do evento. Apenas isso para trazer os nomes, né? Vamos bater um papo, o que mais vai ter lá é bugrino, né? O que mais vai ter lá é bugrino. Então, podemos bater um papo com várias pessoas que lá estejam, né? Sobre a situação do Guarani. E vamos falar. Não tem o menor problema. Absolutamente nenhum problema, né? Vamos estar lá. O Dantas... o Opiniões Curiosas já diz aqui, parabéns pela iniciativa. Obrigado, meu querido, obrigado mesmo. Fala, Dantas, ele diz que hoje está no PS com a dona da pensão, mas está conectado e assistindo, está de fone, né? Não vai fazer o pessoal aí do PS ficar ouvindo, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Os caras vão te matar aí, né? Um abraço, Dantas. Fala, meu amigo Wellington Bonifácio, Arquibancada Guarani. Boa noite, Ortiz, parabéns pelo canal, muito sucesso. Vem pra cá, pô. Né? Vem participar, vem fazer esse programa comigo, cara, né? Você tinha lá o seu Arquibancada Guarani, que era muito legal. Vem pra cá, pode fazer remoto, a gente faz junto, Wellington, vai ser um prazer, viu?
O Lucas Castro, Soad 729 é o Lucas Castro. Opa, agora eu sei, Lucas Castro. Um abraço para você, outro ouvinte fiel, assíduo da Rádio Planeta Guarani também. O Neto de Jaguariúna é você, o Opiniões Curiosas. Um abraço, Netão de Jaguariúna. Tamo junto, outro fiel também, ouvinte da rádio. Boa noite, Jardim Flamboyant, João Paulo. Ô, João Paulo do Jardim Flamboyant. Rapaz, eu nasci aí nessa região. Eu morei aí nessa região até os 20 acho que até os 26. Acho que até mais, viu? Até os 30 anos, mais ou menos, eu morei na região, viu? Jardim Flamboyant, depois eu mudei lá pro Jardim Conceição, que é do lado, né, e tal. Adoro essa região aí, viu? Minha mãe, falecida mãe, adorava, cara, adorava. Porra, tenho grandes lembranças aí, viu, João Paulo? Um abraço pra você e um abraço para todo mundo do Jardim Flamboyant. Mamãe do Cleiton Vendemiato, integrante da nossa equipe, mora no Jardim Flamboyant, dona Marilu. Ah, seu Gilberto Virabrene hoje tá de folga, valeu. Rafael Godoy, outro ouvinte fiel da Rádio Planeta Guarani. Boa noite, amigos planeteiros. Estou na audiência. Valeu, Rafael. Tamo junto. Márcio Santana escreve SSSSB. Não entendi essa, Marcelo, mas tá valendo. Tamo junto. Ao Fernando, que chama Bugrino Feiticeiro aqui. Boa noite, excelente programa. Precisamos de 2 goleiros, 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, 4 zagueiros, 2 volantes, 2 meias, 3 atacantes e de 2 de beirada e 2 centroavantes. Pô, então precisa contratar um elenco inteiro, Fernando. 2 mais 2 são 4, mais 2 são 6, mais 4 são 10, mais 2 volantes são 12, mais 2 meias são 14, mais 3 atacantes de beirada 17, mais 2 centroavantes 19. Então o Guarani precisa contratar 19 jogadores. É um elenco inteiro, Fernando. Não tenho a expectativa de que o Guarani contrate tantos jogadores assim, porque tenho que lembrar, no Campeonato Paulista, você pode inscrever no máximo 28 jogadores, né? 28 contratados, o resto é da base, né? Da base você pode colocar quantos você quiser na lista B lá, tá? Não acredito nessa quantidade toda de contratações, não quer dizer que eu não concorde contigo, né? Que o Guarani precise de jogadores nessas posições, mas não acredito que venha tudo isso não, viu? Tá? Um abraço, meu irmão. O Márcio Santana, suas mensagens estão vindo aqui como retratadas, eu não consigo lê-las, tá? Mais um ouvinte fiel da Rádio Web Planeta Guarani, o Wagner Milanese. Essas falas do Rômulo afirmando que começou seu trabalho ano passado mostra 2 coisas. Ou a maioria dos membros do CA nunca fazem nada mesmo ou só querem tirar o dele da reta. Você não deixa de ter razão, ô Wagner. Coceirinha no nariz. Você não deixa de ter razão, tá? Não deixa de ter razão, mas no caso do Rômulo, eu posso dar o testemunho, eu sou testemunha do que eu vi, do que eu vivi, né? É o que eu sempre digo para todos, o que a gente viu ou o que a gente viveu, a gente tem que testemunhar, né? Com as pessoas concordando ou não. Eu me lembro quando o atual CA foi eleito, eu estive algumas vezes, por algum tempo eu pude ainda frequentar o Brinco, né? Hoje eu não posso. Eu sempre encontrei o Rômulo Amaro trabalhando no Brinco, tá? Como integrante do CA, na época ele fazia a parte comercial, né? Ele era um dos representantes da área comercial do Guarani pelo Conselho de Administração. Eu sempre o encontrei trabalhando lá, né? Agora, integrante do CA, até dar uma olhada de lado aqui para fazer pose de filósofo. Integrante do CA não pode apenas pensar no fato de, eu sou um integrante do CA do Guarani. Não, ele tem também que se inteirar das decisões que estão sendo tomadas, né? Tem que se inteirar. Ele tem que participar, ele tem que ter um poder de análise, né, para definir se aquilo é bom ou não para o clube. Esse é o papel do Conselho de Administração. O Estatuto do Guarani Futebol Clube acabou com a figura do presidente mandatário, né, do presidente que manda sozinho. As decisões são colegiadas, né? Para a decisão poder ser tomada, ela precisa do voto da maioria dos integrantes do Conselho de Administração. Hoje são 7, no novo Estatuto serão 3. Então, no novo estatuto, para a decisão ser tomada, precisa de 2 votos, né? 2 votos e 1 voto vencido, né? No máximo, tá? Se você não consignou seu voto contrário, você foi favorável àquilo, né? Hoje eu ouvi, na entrevista dele para a Rádio Central, o Rômulo passar muito tempo na entrevista falando que o trabalho do Pastano era ruim. Falou isso também na da Bandeirantes de anteontem, tá?
Não diretamente, mas falou indiretamente, que o trabalho do Pastana era ruim, mas o Pastana trabalhou com ele 7 meses. O Pastana ficou 10 meses no Guarani, 3 meses sob o comando do André Marconato e depois 7 meses sob o comando do Rômulo, até ser desligado, né? Poxa, será que não dava para detectar antes esse problema? Será que não dava para detectar esse problema, por exemplo, na montagem do elenco para a Série C do Campeonato Brasileiro? Será que não dava para prestar um pouquinho mais de atenção nas contratações vindas lá de Portugal? Porque foram inúmeras as declarações de que o Pastana era o homem de confiança, de que o Pastana era o homem incumbido de tocar o departamento de futebol do Guarani, contava com a confiança dele e de todo o conselho de administração. Foram inúmeras, não foi uma, não foram duas, né, Wagner? Então, não tem como se dissociar disso agora, né? O fracasso do Guarani no ano passado... mas eu assumi em novembro, em novembro, não, foi em outubro, né? Foi dia 8 de outubro. Mas assumi na reta final. Mas ele fazia parte do conselho de administração, né? Dessa tomada de decisão toda. Tá? Então, poxa, faz um meia-culpa, né? Admite, eu participei. Eu deveria ter tomado uma postura diferente. Talvez isso ajudasse um pouquinho, né? Sei. Mas é só a minha opinião. Fernando, vamos dar o like e inscrever no canal. É isso, dá o like aí, se inscreve no canal, pô. Vai lá, deixa de ser preguiçoso. Quero chegar, vou brincar que nesse pessoal aí, quero chegar a 5 mil inscritos. Né? Nós estamos com 4 mil e qualquer coisa, né? Mas faz muitos anos que nós estamos com esses 4 mil e pouquinho aí, tá? Vamos chegar a 5 mil então, vai. E dá seu like aí. É legal, legal. Eu prometi pra mim mesmo que eu nunca faria um programa pedindo like, cara, de verdade. De verdade. Mas se quiser dar o like, eu vou gostar. Vou gostar e vou gostar bastante, viu? Fala Guilherme Sampaio. Guilherme de Atlanta. Não apareceu para mim. Aqui apareceu a terceira, Guilhermão. Vamos lá. Ortiz, boa noite, amigo. Abaixa o microfone um pouco. É estranho não ver a boca se mexer no vídeo. Não dá. Porque se eu abaixar, hoje eu troquei o microfone, o Guilherme, ó. Se eu abaixar o microfone, você não vai me ouvir. Tá vendo? Aí você não me ouve com a... E se eu aumentar o volume aqui para você me ouvir melhor, ó, tá vendo? Se eu aumentar o volume, começa a dar microfonia, dar interferência e tal. Mas atendendo a pedidos, vamos tentar. Me dê um retorno aí se o áudio continua legal e tal. É que para mim não tem diferença, viu? A minha boca é o de menos, né? É o de menos, mas tá valendo. Obrigado pela dica, vamos embora. E o Fernando pergunta o que eu acho do Gabriel Risso. Não, horroroso, não gostaria. Não, jogou na piruada, não gosto dele. Gabriel Novaes, não é o nome. Gabriel Bosquilha meia, acho difícil contratar. Gabriel Bosquilha meia, eu acho muito difícil o Guarani conseguir contratar. O Guarani teve muito perto de contratar o Bosquilha há 2 anos. Há 2 anos, mais ou menos, tá? Mas acabou não concretizando a contratação do Bosquilha e hoje eu acho muito difícil. Só um instante, pessoal. Perdão. Acho muito difícil contratar o Gabriel Bosquilha, formado na base do Guarani, né? Formado na base do Guarani, o Gabriel Bosquilha, né? O Lucas Castro, Ortiz, poderia explicar rapidamente sobre como funcionam as eleições para o Conselho Deliberativo e Fiscal do Guarani? Muito se fala do CA, mas esses dois também precisam de renovação. Vão acontecer, o Lucas, por força da mudança, e não da mudança do estatuto, porque essa mudança foi aprovada já há algum tempo, tá? Independente da mudança do estatuto. Já faz mais de 1 ano que isso foi votado e aprovado no Conselho Deliberativo. As eleições do Guarani aconteciam em anos intercalados, né? Num ano se votava para o Conselho de Administração e no ano seguinte para o Conselho Deliberativo e Fiscal, tá? Ambos com mandatos de 3 anos. Então havia sempre 2 anos, 1 ano sem eleição, né? E 2 anos tendo eleição. Fizeram uma mudança no estatuto, trouxeram a eleição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o mesmo ano, e do Conselho de Administração para o mesmo ano. Para que isso acontecesse, foi preciso estender o atual mandato do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e diminuir o mandato do Conselho de Administração. Tá? O atual Conselho Deliberativo e o atual Conselho Fiscal do Guarani deveriam ter saído, se não tivesse mudado, há 9 meses. E o atual Conselho de Administração perdeu 3 meses de mandato. Tá? Então essas eleições vão acontecer ao mesmo tempo. O novo estatuto do Guarani diz que o Conselho Deliberativo atual do Guarani é formado por 80 pessoas. Não tem mais 80 conselheiros, porque muita gente deixou até de ser sócio.
tá? Renunciou ao Conselho Deliberativo e deixou até de ser sócia do Guarani. Foi eleito, né? E não havia mais suplente para repor os cargos que ficaram vagos no Conselho Deliberativo. Então, o Conselho Deliberativo do Guarani hoje funciona com cerca de 60 sócios, aproximadamente 60 conselheiros. Aproximadamente, não tenho o número exato aqui, é um pouco mais ou um pouco menos que isso. Tá? E agora foi reduzido. O Conselho Deliberativo passou a ter 60 integrantes. Então, as chapas para o Conselho Deliberativo têm que apresentar lá suas fichas de apoio e montarem chapas com 60 pessoas. As chapas do Conselho de Administração têm que apresentar 80 fichas de apoio, né? Junto com isso apresentarem 3 nomes para o Conselho de Administração, titulares, e 4 suplentes, que também ficou meio confuso isso, né? Mas também podem os suplentes se elegerem para o Conselho Deliberativo, mas há o veto da participação em mais de uma chapa. Eu entendo que mais de uma chapa não é participar da chapa da situação e da chapa de oposição. Para mim, mais de uma chapa é o sim. O Conselho de Administração é uma chapa. O Conselho Deliberativo é uma outra chapa, né? E o Conselho Fiscal, cada chapa inscrita para o Conselho Deliberativo indicará 5 integrantes para pleitearem o Conselho Fiscal. Tá? E aí, assim, ao contrário do Conselho de Administração, a eleição no Conselho Deliberativo é proporcional. Então, se nós tivermos 4 chapas lá inscritas para concorrer ao Conselho Deliberativo, se a chapa tiver 50% dos votos, ela fica com 50% do Conselho. Se a outra chapa tiver 20% e a outra 20%, cada uma fica com 20% do Conselho. E a quarta chapa, se tiver 10%, fica com 10% do Conselho Deliberativo. Tá? Arredondando muito é isso. Tá bom? Para explicar de forma mais fácil. Obrigado, Guilherme. Ficou bom agora? Agora dá para ver a boca mexer? Senão fica bonequinho de ventríloco? Tá bom, obrigado. Fábio Alves, boa noite. Bugrino de Praia Grande, São Paulo. O que você acha do Ramon Carvalho, que está apalavrado? Então, eu não tenho a informação de que o Ramon Carvalho está apalavrado, Fábio. Eu não tenho, tá? Não tenho a informação de que o Ramon Carvalho esteja apalavrado, né? É um primeiro volante, né? É um volante mais pegador. Ao contrário do William Farias, né, que esse a gente tem a informação de que está de fato apalavrado, o William Farias já é mais segundo volante. Né? Segundo volante. O Ramon Carvalho é primeiro volante. Assim, é um jogador regular, né, nas equipes em que ele participa. Ele é um jogador regular, ele joga sempre, ele cumpre bem a função tática dele, que é a de desmanchar, né, e tal. Nós vimos ele na Piruada, desempenhou bem essa função. Eu digo que não é o jogador dos meus sonhos, mas é um jogador que hoje o Guarani não tem no seu elenco. O Guarani, no elenco que terminou a Série C do Campeonato Brasileiro, não tinha nenhum primeiro volante, né? Tinha o Cadi, ou tem o Cadi ainda, né? O Cadi tem contrato. Né? Mas não alegrou muito, né? Então, lembrando sempre, a gente tem o desafio de montar um elenco para a Série C e para o Campeonato Paulista, né? Então tem que fazer um equilíbrio ali, né? Não vai vir só jogador bom, né? Vai vir também umas, né, para compor elenco. Mas acho uma contratação interessante. Não é o jogador dos sonhos, mas é um jogador interessante. Fala, Joel Ferrari, você não me respondeu se é o Joel, meu motorista. Boa noite, Ortiz, e a todos os bugrinos. Na minha opinião, o Guarani não subiu para a Série B porque não tem goleiro. É um pior que o outro. O goleiro atrapalhou bastante, Joel, concordo. É uma posição carente no Guarani, né? O Guarani começa a Série C com o Fred Conte, né? Ele faz as 2 primeiras partidas. Aí o Guarani contrata o Andrei, né? O Andrei vira titular, falhou pra caramba o Andrei. Aí o Guarani contrata o Dalberson também falhou muito, né? E o Guarani tinha antes disso o Gabriel Mesquita, que no Campeonato Paulista até fez algumas boas defesas, mas também falhou bastante, né? Principalmente nas saídas de gol. Para mim, o grande problema do Guarani, Joel, tanto o Andrei quanto o Dalberson, debaixo da trave são até goleiros interessantes. Né? O Dalberson pegou pênalti, o Andrei pegou pênalti, né? Ambos fizeram grandes defesas pelo Guarani, mas para mim o grande problema dos goleiros dessa temporada do Guarani foi técnico, foi saída de gol, né? Saída para cortar cruzamento, reposição de bola, faltou muito nesse aspecto, né? E algumas falhas, né? Falhas técnicas ali, né? E tal. Eu tenho uma tese, o presidente Romulo Amaro disse que ele não subiu por 1 ponto, né? Tem razão, se o Guarani tivesse feito 1 ponto a mais teria subido. Né, ganharia nos critérios de desempate do Náutico, né?
Mas eu tenho uma tese mais dura ainda. O Guarani não subiu por um gol tomado. Por quê? Porque ele precisava de um ponto a mais, né? Então, se ele não toma o terceiro gol do Brusque lá em Brusque, ele teria empatado o jogo e teria subido, né? E se ele não toma o gol de empate do Náutico, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, ele teria feito mais 2 pontos, né? E teria subido mais ainda, né, Joel? Vamos parar para pensar nisso, né? Então, talvez um goleiro de mais qualidade, né, de melhor nível, tivesse ajudado o Guarani a não tomar um desses gols, né? E se ele não toma o gol da derrota no derby no Brinco na estreia da segunda fase, também teria subido, porque teria empatado o jogo por 0-0, no mínimo, né? Teria subido com um ponto a mais, né? Goleiro fez falta pro Guarani, viu? Mas não só goleiro, né? Para mim, goleiro, lateral esquerdo, lateral direito, assim, tá, a gente... dentro da medianidade, né? Não mediunidade, da medianidade, vamos dizer que Cicinho fez um campeonato de regular, né, e tal. O Justen depois acabou até melhorando um pouco a qualidade, né, mas lateral esquerdo também bem ruim. Primeiro volante a gente não teve. O Kelvin fez grandes jogos na primeira fase, né, e depois o Kelvin desaparece na segunda fase, né. Fez muita falta para o Guarani. Faltou o Diego Torres a se apresentar como o diferente, né? Não como um jogador de raça, de vontade, que corre o campo todo e tal, mas o jogador diferente, o jogador de qualidade técnica diferente, né? Para decidir jogos para o Guarani, né? Faltou bastante, viu, cara? Faltou bastante coisa para mim no Guarani, viu? Mas bastante coisa mesmo no Guarani, tá? Centroavante, né? O nosso centroavante na segunda fase fez apenas um gol, né? Zagueiro, o Alan Santos na segunda fase como zagueiro foi mal, foi bem como centroavante, fez 2 gols, né? Foi o artilheiro do Guarani na segunda fase, né? Fez 2 gols, né? Que coisa, né? Tamo junto, vamos embora. Daqui a pouquinho vamos pro WhatsApp, vamos ver se tem lá, se tem alguém lá. Temos já, ó, tá vendo? Temos 3 vídeos já no WhatsApp, ó, que bacana. Daqui a pouco a gente solta. Daqui a pouco, vem até a chamadinha aí para o WhatsApp, já estamos com 37 minutos de programa. Vamos ver quanto tempo dura hoje, né? No último vocês me surpreenderam, vocês me arrancaram 1h30. Hoje eu estou vendo a audiência menor, né? Estou vendo menos gente na audiência, no primeiro, uma audiência surpreendente também, muito obrigado. Para um primeiro projeto, né? Depois de um canal por muito tempo abandonado, legal a audiência, viu? Aldoliza Arena, boa noite, não era... uma boa trazer o goleiro do Brusque, é um bom goleiro sim, é o Matheus, né? Bom goleiro, excelente goleiro, uma boa. Resta saber se o Guarani consegue contratá-lo, né, Aldoliz? Acho que está até na lista aí, né, de possíveis contratados pelo Guarani, tá? São bons nomes, né? De 237 nomes, deve ter lá pelo menos uns 4 ou 5 goleiros bons, né? Um abraço, viu, Aldoliz? O Cristiano Espírito Santo, parabéns, Ortiz, Bugre em Foco é show de bola. Hoje dá para ver, o Cristiano, obrigado. No último programa não dava para ver, tá? No último programa a imagem começou a travar e tal, ficou meio estranho, viu? Obrigado, tamo junto. Mário Buzinho, é o Mário Nutti, rapaz. Boa noite, Ortiz, Mário Nutti e Mário Neto na escuta, abração, os 2 Mários, né? E o outro Mário tá lá no céu também, né, Marião? Acompanhando junto, né? Um abraço pra você, rapaz. E já que eu falei do Mário Nutti, da GM Tendas Galpões, vai lá, vamos dar uma olhada no WhatsApp, vamos ver o que nós temos aqui de mensagem, mas antes eu vou mandar a chamada. Quer falar conosco também pelo WhatsApp? Esse é o número, ó, vamos lá, vem cá. (19 99 518 6483). Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. E como na Rádio Web Planeta Guarani, aqui também no YouTube, no oferecimento deles, né, aos nossos parceiros e patrocinadores. Consórcio Ademicon, o sonho da sua casa própria, o investimento em imóveis, o seu veículo novo, tudo sem entrada e sem juros. Fale com Guilherme de Atlanta. O WhatsApp é +1 678 280 4249.
Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Cuidando de você e da sua família. Indique a marca Massa Boa em todo o comércio de alimentos de Campinas e região. Representante exclusivo Massa Boa é o Roger Aires. Contato pelo WhatsApp 19 99 758 3686. GM Tendas Galpões, venda ou locação de tendas e galpões modulares para você. Atendemos todo o Brasil. Acesse o site gmtendas.com.br ou chame pelo WhatsApp 19 97 409 0875. Eu tenho só a agradecer, né, ao Mário Nutti, está aí conosco na audiência da GM Tendas Galpões, ao Roger Aires, da Massa Boa Alimentos Congelados, ao Dr. Pedro Basti Jorge, também ao Dr. Rafael Basti Jorge, né, da Clínica Soul. Desejar sucesso aqui ao nosso amigo Guilherme de Atlanta, que está até interagindo aí, me dando dicas do microfone, né, Guilhermão? Sucesso aí com o consórcio Ademicon, né? E você aí que está precisando programar a compra aí do seu bem, da sua casa, do seu apartamento, do seu carro, enfim, precisou comprar alguma coisa ou adquirir uma carta de crédito para investimento e tal, consórcio Ademicon, com o Guilherme de Atlanta. Sucesso, viu, Guilhermão? A Clínica Soul Ortopedia e Fisioterapia na cidade de São Paulo, tá? Então, principalmente para você, amigo bugrino aí de São Paulo, Grande São Paulo, ABCD Paulista ou cidades próximas, tá? GM Tendas Galpões, a especialidade dela é galpões modulares e tendas modulares para eventos, para armazenagem. Eles atendem todo o Brasil, você pode comprar ou alugar esse tipo de material, tá? Vai criar o seu espaço novo aí, para conhecer melhor, vai no site deles, gmtendas.com.br. Esses são os parceiros e patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani, que a gente sempre agradece demais. Se puder nos ajudar, tem a mensagem rodando aí na tela, né? O nosso Pix está passando aí, tem o QR Code também. Pode colaborar conosco? Colabore. No final do mês a gente sorteia aqui, nesse mês, 2 camisas oficiais do Guarani entre as pessoas que nos ajudarem nos Pix, tá? Ajudou no Pix planetaguarani@planetaguarani.com.br, independente do valor, vai concorrer a uma dessas 2 camisas oficiais, tá bom? E continuam procurando aqui, Alexandre Panzani aparece, cara, eu preciso te dar a sua camisa, você ganhou uma camisa da Rádio Planeta Guarani no mês passado, precisamos entregar a sua camisa, rapaz, aparece, por favor, vambora. Vambora. Obrigado a todos vocês e estamos juntos, seguimos juntos. Vamos lá então, vamos para o nosso WhatsApp aqui, vamos ver o que nós temos já de vídeo. Acho que tem um vídeo já do Alexandre Rosa, né? O Alexandre Rosa tá mandando seu vídeo aqui já. Vamos lá, vamos acompanhar o que fala esse grande bugrino, ouvinte fiel e assíduo da Rádio Web Planeta Guarani. Solta a voz, Alexandre. Olá, boa noite, Ortiz. Boa noite, amigos bugrinos. Muito legal o formato do programa, gostando pra caramba, legal interagir com os bugrinos, né? E queria pedir para você mandar um abraço pro meu pai, o Ortiz. Sempre que ele vai nos jogos, ou quando a gente tem que assistir obrigatoriamente pela TV nos jogos fora, ele adora comentar os jogos e de vez em quando eu mando o link para ele ouvir a rádio aí, ouvir o pessoal do Planeta Guarani, você, Ortiz, o Betão, né, às vezes o Edinho. Inclusive eu encontrei o Edinho hoje lá na loja, ele foi lá. Um comentário que eu gostaria de fazer a respeito da SAF. Né, você comentou bastante nos programas aí. O que eu quero mesmo é o bem do Guarani. Seja com SAF ou não. A gente tem que torcer. Acho que com a diretoria que nós temos hoje, não dá para ter muita esperança. E também não conheço essas chapas que estão vindo por aí. Então não dá para dizer que SAF é a solução ou não, né? Porque acho que o Guarani precisa de uma boa gestão, né? Uma boa gestão. Olá, boa noite, Ortiz. Opa, boa noite, emendou aqui, tá repetindo o mesmo vídeo. Legal, obrigado, Alexandre, valeu, tá aí a mensagem dele. Faltou falar o nome do papai, né? Faltou falar o nome do papai para mandar o abraço, mas tá mandado então um abraço pro papai do Alexandre Rosa. Grande abraço, viu, o seu Rosa? Um abraço pro senhor aí, obrigado. Quando puder estar conosco, venha ouvir jogos, venha ouvir transmissão, venha ouvir ou assistir programa conosco, né? Alexandre, sobre SAF, eu não tenho muito a falar.
Eu acho que falar sobre SAF é botar o carro adiante dos bois. Né? O Guarani recentemente aprovou uma moção, né, do Conselho Deliberativo favorável, um parecer favorável do Conselho Deliberativo para a transformação em SAF. Mas existem tantos outros passos que têm que ser dados até que isso se concretize, Alexandre, né? O que eu posso dizer sobre SAF é assim, eu considero a SAF o futuro do futebol brasileiro. Considero. Acho que dificilmente, principalmente um clube de investimento menor, como é nesse momento o caso do Guarani, né, sobreviverá ou voltará a ser protagonista no futebol, ou pelo menos figurante, mas figurante numa Série A, figurante beliscando uma Copa Sul-Americana e tal, sem grandes investimentos. Tá? Considero a SAF importante. Por isso mesmo eu acho que é um processo que tem que ser muito bem analisado, tem que ser muito bem pensado, muito bem ponderado, tem que traçar todos os prós, os contras, né? Acho até que o Guarani, até falei isso quando eu faço uma análise da entrevista do presidente Rômulo para a Rádio Bandeirantes, né? Acho que o Guarani já deveria estar elaborando um caderno um caderno, né? Onde ele coloque ali as suas condições, né, para os pretendentes à SAF, o que ele considera condição importante, né, para um adquirente do controle da SAF do Guarani, quais as condições que o Guarani não abre mão nessa negociação, né, o que é bom para o Guarani, para que essa pessoa, quando chegue, apresente lá. Né? A minha proposta é essa, eu estou me enquadrando aqui a isso aqui foi o que vocês pediram, eu acho ok, vamos cumprir. Né? Uma carta de intenções ou um livro, né, de intenções dizendo, olha, o Guarani negocia daqui para cima, daqui para baixo a gente não chega. Né? Mas, agora, falando sobre chapas, cara, eu preciso conhecer as chapas, né? Eu preciso saber. Conhecer a chapa não é conhecer só o candidato, é conhecer a chapa. Acho que tão importante quanto o candidato é quem está ao seu lado, né? Porque um conselho de administração não se faz só de um presidente, né? Se faz também dos vice-presidentes, né? Ou dos conselheiros de administração. Né? Então, eu quero conhecer os grupos, né? Quem está pelo lado da situação eu já sei. É o Rômulo Amaro, o Eric Franco e o Adriano Marconato, irmão do André Marconato. Tá? Me agrada. Eu diria a você assim, o Eric é um trabalhador. O Eric Franco é um trabalhador. O Eric é o cara da área comercial, é o cara das contrapartidas, é o cara que viabiliza muitas dessas obras e reformas que estão sendo feitas no Brinco de Ouro. É um trabalhador. Tá? O Adriano Marconato, eu até hoje não sei qual é a função dele dentro do Guarani. Né? E o Rômulo, para mim, não tem condição de ser presidente do Guarani. Mas é a minha opinião. Agora, eu achar que ele não tem condição não tira dele o direito de tentar ser. Né? Assim como o Felipe Rosselli. Eu conheço o Felipe Rosselli pessoalmente. Né? O Felipe Rosselli, aliás, por coincidência, nas duas vezes em que eu trabalhei no Guarani, primeiro lá em 2013 e 2014, o Felipe era conselheiro de administração do Álvaro, eleito em 2014, renunciou junto com o Álvaro, e eu trabalhava no Guarani, primeiro como diretor-geral, depois como superintendente, tá? E depois em 2020, 2021, quando eu fui fazer a comunicação, o Felipe Rosselli era integrante do conselho de administração do Ricardo Moisés. Eu conheço o Felipe pessoalmente, conheço o Felipe fora do Guarani, né? Sei que é um empresário, sei que tem os seus negócios, né? O Felipe vai muito além do Clube da Picanha, vai muito além da Trend, né? O Felipe, me parece, hoje tem até um frigorífico aí, tem muito mais coisas, muito mais negócios do que as pessoas imaginam, tá? Mas é preciso conhecer as propostas dele para o Guarani, os projetos dele para o Guarani, né? Antes de tomar qualquer tipo de partido, tá? Um abraço, viu, Alexandre? Tamo junto. É o Joel, é você mesmo, então. Ei, meu motorista, tamo junto, hein? Ei, Gaiá, quanto perrengue junto lá no Guarani, hein, Joel? Um abraço pra você, meu irmão. Saudade do amigo. Um abraço. Olha lá, o Bugrino Feiticeiro tá lá. Dá like aí, pessoal. Vamos fortalecer cada vez mais o canal. Isso aí, pô, dá like. O Lucas Castro, daqui a pouco tem mais vídeo lá no nosso WhatsApp, viu? O Lucas Castro, Andrei e Dalberson fizeram eu ter saudade do Mesquita. É fraco também, mas é menos pior. O Andrei mantinha a regularidade de falhar todo o jogo, e o Dalberson é irregular demais. Não dá para contar, não dá para confiar. O Dalberson falha muito no jogo contra o Náutico, né? Não que ele não tenha falhado em outros jogos, né, Lucas Castro? Mas aquele gol do Náutico nasce de uma falha clamorosa do Dalberson, né?
Uma falha numa cobrança de escanteio ali, né, e tal. Numa cobrança de escanteio, não, perdão, num cruzamento para a grande área, né, e tal. E aí ele cede o escanteio, né, que termina no gol, né, do Náutico e tal, né. Poxa vida, falhou bastante, né. Bom, faltou bastante coisa, né, para o Guarani nessa temporada. Mas aí a gente ouve o presidente Rômulo Amaro falar, parece que não faltou nada. Ele disse que não se arrepende de nada do que ele fez, né? Segundo ele, não se arrepende de nada, né, do que ele fez, né? Então, aí fica difícil, né, cara? Não tem meia-culpa, né? Não tem meia-culpa, né? Eu sou o cara do meia-culpa, eu sou um cara que admite meus erros, admite os meus defeitos. Eu sou cheio de defeitos, cara. Né? Eu falo da minha passagem pelo Guarani, eu errei pra caramba também, né? Não é defeito falar isso, aliás, não é errado falar isso, né? Tá feito, tá bom? O que tá feito, não vai mudar, né? Vamos torcer pra melhorar. Eu entendo o seguinte, quem quer que ganhe a eleição do Guarani vai ter que administrar o Guarani, né? Seja com recurso de SAF, seja transformando o clube em SAF, seja com orçamento próprio. Quem quer que ganhe a eleição vai ter que fazer a gestão do Guarani, né? Se for como SAF, ótimo, terceiriza o futebol, tem o clube para tocar, tem outras coisas aí, né? Se for sem SAF, ou até se demorar para entrar recursos provenientes de uma SAF, né, de um adquirente de SAF, vai ter que tocar o Guarani da mesma forma, né? Então, desejo sucesso aos pleiteantes, que quem ganhar faça o melhor possível e que o Guarani saia fortalecido. Acho que o que fortalece o Guarani é o debate. Mas não o debate de acusações, não o debate de ofensa, não o debate de você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Não, o debate de ideias, conceitos, trabalhos, questionamento de trabalho feito, questionamento de trabalho não feito, questionamento de proposta apresentada por fulano ou por Beltrano, e isso para mim engrandece o Guarani, esse debate. Não o debate de ofensas pessoais e ataques pessoais, esse para mim não leva o Guarani a nada, viu? Um abraço. O Caio Gomide, um vídeo também, vamos ver o Caio Gomide, tá? Bela camisa, 76 essa camisa aí, eu tenho uma igualzinha, 1976, é da Atleta, né? Um abraço, Caião, solta a voz, vamos ouvi-lo. Opa, põe som aí, Ortiz, caramba, peraí, deixa o Ortiz devolver o vídeo dele com som, vamos lá. Solta a voz aí, Caião, vamos ouvir. Boa noite, Ortiz, tudo bem? Aqui é Caio Gomide que tá falando. Boa noite, Ortiz, tudo bem? Aqui é Caio Gomide que tá falando. Será que acaba agora essa novela de contratação de goleiro? Toda temporada a gente sofre pela mesma situação. É falhas e falhas a cada vez que se passa, toda rodada. Será que agora vão dar oportunidade pro Arthur também dar a opinião dele? Que a gente tá precisando de um goleiro decente, né? Toda vez é a mesma coisa, né? Toda temporada, as mesmas dificuldades. Acho que o Fernando Miguel seria uma boa. Dê sua opinião pra gente, Ortiz. Hoje sempre Guarani, valeu! Opa, valeu, Caião, um abraço pra você, obrigado pela mensagem aí, pô, teve coragem, né, botou a cara no vídeo aí, legal, o pessoal tá aprendendo, né, vocês não tem medo não, gostei. Caio, eu acho que o Fernando Miguel seria um bom nome, eu acho que o Guarani realmente vive uma sina há muito tempo, né, grande goleiro, assim, com passagem pelo Guarani, a gente vai encontrar um Bruno Brígido lá em 2018 e depois disso... Nós encontramos goleiros que tiveram bons momentos e momentos ruins, né? Que oscilaram, né? No meu entendimento, um dos motivos pelo não acesso do Guarani em 2021 foi o goleiro, né? Primeiro o Rafa, depois o Rafael Santos, né? Perdão, quando eu falo pelo apelido é porque eu trabalhei com eles, né? O Rafael Santos e o Gabriel Mesquita. Não eram os grandes goleiros que o Guarani precisava, né? Como foi Tadeu, por exemplo. O Tadeu deu acesso para o Goiás, principalmente naquele 2-0 do Goiás contra o Guarani no Brinco, né? O Guarani chutou 35 bolas no gol, não conseguiu fazer um gol, né? O Tadeu fez várias grandes defesas. O Goiás chutou 2 bolas, 2 entraram, né? Então o Guarani deixou escapar um acesso por conta de goleiro. Espero mesmo, tá? Mesmo. E agora o Arthur, óbvio, tem que ser ouvido, né? Ele é o especialista da área. Né? E para mim, no meu conceito, o Arthur é o maior, ou se não um dos maiores, né? Preparadores de goleiros do futebol brasileiro, tá? Então tem que ser ouvido, né? Tem que ser ouvido nesse aspecto aí, tem que chancelar, né? Não dá para botar a cara lá sem ter recomendado a contratação do atleta, né?
Vamos torcer e torcer bastante. Que o Guarani consiga montar um elenco equilibrado, mas com o desafio de fazer um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil nesses primeiros meses e depois uma Série C de Campeonato Brasileiro, né? O elenco tem que ter equilíbrio para 3 competições completamente diferentes uma da outra, né? Esse talvez seja o maior desafio para esse momento. Certamente é o maior desafio da carreira do Farney Coelho. Isso eu posso dizer. Certamente é o maior desafio da carreira do Farney Coelho, tá? O Denilton tá aqui no vídeo também, Denilton. Vamos lá, vamos ouvir, vamos lá. Solta a voz aí, Bugrino. Vambora, vamos lá. Deixa eu dar som aqui primeiro. Vamos lá, solta a voz aí, Denilton. Boa noite, Ortiz e todos os amigos planeteiros aí. Denilton, otimista, né? Você solicitou aí um comentário, né? Pra gente estar participando aí. Esse programa que é um novo empreendimento da Rádio Planeta Guarani, né, Ortiz? Tomara que dê certo, né? E o que a gente acompanha, né? Hoje, não falando só do Guarani, né? Eu vi uma entrevista aí do ex-treinador do Guarani, que a gente brinca de, né? O Presuntinho, né? E ouvi os comentários dele e no final, né? Perguntado sempre da rivalidade, né? Que Campinas sempre vai ter essa rivalidade, se o Guarani tinha deixado algum valor financeiro para trás, se tinha pago todos os seus salários, né? Se tinha ficado alguma coisa para trás, ele respondeu que não. Até aquela mágoa que ele falou em algumas entrevistas dele, parece que dissipou, teve noção que isso acontece, né? A ruptura de um trabalho e depois a dispensa do treinador, né? Em cima daquela máquina de moer gente que o Guarani se tornou em 2024 e 2025, né? E a gente espera, né? Que isso não aconteça mais, mas ele... Boa noite, Ortiz e todos os amigos planeteiros aí. Que a parte financeira foi tudo correto, tudo certo, né? Que o Guarani não deve nada para ele, né? E vida se segue, né? E pelo menos isso, a credibilidade dos profissionais da bola em cima do Guarani, parece que nós estamos recuperando isso, né? Isso é importante para 2026, né? Para que jogadores de melhor qualidade venham para o Guarani, né? Um abraço, Ortiz, tchau. Valeu, Denilton. Um abração pra você. Deu um probleminha aí no vídeo, rapaz. Não sei o que tá acontecendo. Os vídeos estão voltando, né? Volta pro começo e tal. E essa é a dificuldade que eu sempre falo para vocês que eu tenho para soltar vídeo, né? E tal. Mas, ô Denilton, eu ouvi, na verdade eu não ouvi. Um amigo estava ouvindo e me chamou, porque no momento em que ele estava dando entrevista para Bandeirantes, eu estava ouvindo o Rômulo Amaro falando na Central, né? E tal. E aí o meu amigo recortou e me mandou, né? Pô, eu acho indelicado, né? Mas e o Guarani? Você recebeu tudo lá do Guarani e tal? Recebi e fez até um elogio ao Rômulo, né? O presidente Rômulo Amaro, eu não tenho nada a reclamar dele, cumpriu tudo o que prometeu pra gente e tal. Então, né, o Presuntinho falando aí, né? Deve ter saudade, né, do Guarani, o Presuntinho, né? Porque aqui ele pelo menos recebeu, né? Lá, nada, né? Mas renovou o seu contrato com a Piruada hoje, o Presuntinho estava mais feliz que pinto no lixo, né? Não dá para falar muito, né, da Piruada, não. Tomara que as coisas não caminhem bem para eles, que eles voltem rapidamente, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos aguardar, né, Denilton? Vamos aguardar, mas esse aspecto aí, legal, né? Ele poderia ter dito, não, ficou aresta e tal. Não. Recebemos tudo certinho do Guarani, ninguém deve nada pra gente lá, cumpriram tudo o que prometeram, fez até um elogio pessoal ao Rômulo, né, e tal. Acho que alguém ficou frustrado, né, com essa resposta dele aí, viu, Denilton? Um abraço, viu, meu amigo? Tamo junto. E vamos esperar, né, essa mudança de elenco aí, essa nova formatação, esse novo Guarani que há de surgir, né? Há de nascer, né? Há de nascer. Que sejam assertivos, né? Vai Elano, vai Farney, tô torcendo muito por vocês e não deixa você dar muito pitaco, não. Vai vocês aí. Fala Evandro Abreu aqui no WhatsApp, parabéns pelo programa, Ortiz. Estou acompanhando com meu filho Heitor, manda um abraço para ele, fique com Deus, amém, Evandro, um abraço para você e um abraço pro Heitor, filhão dele. Heitor, abração para você, meu velho, tá com o papai aí assistindo, no YouTube agora? Já não basta o rádio, né? Não sei qual foi o ouvinte que falou, agora a mulher, foi o Duzão, agora a mulher das contas de vez, é isso aí, dá mesmo, né? Fernando, obrigado, viu? Obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo de coração.
Tamo junto, excelente programa. Eu é que agradeço, cara. Tamo junto e mandou aqui no nosso WhatsApp agora. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver o que nós temos de volta aqui no nosso chat, né, do YouTube. Parabéns, Ortiz. O Renato eu já li aqui, né? O Cristiano, perdão. O Alexandre Rosa também. O Joel Ferrari também. O Like também. O Lucas Castro também. Fernando Ribeiro, lá de Montes Claros, Minas Gerais. Boa noite, Ortiz. Muito bacana o canal no YouTube. Obrigado, Fernando. Vem sempre. Terça e quinta a gente tá aqui, tá? Acho que na terça que vem o Beto deve fazer junto comigo. Talvez, tá? Talvez. É que a gente tem também que, né, encontrar tempo, né, na equipe toda, né? O Ortiz, esse programa aqui é o Ortiz arrumando o que fazer, né? É o Ortiz arrumando o que fazer, né? Vamos embora. O Fernando gostaria do Rafael Donato. Ele e o Dona são dois grandes nomes, o Fernando, o Bugrino Feiticeiro. Eu sempre digo que são dois grandes nomes, eu só não sei se estão no alcance do Guarani, né? Eu me lembro que há alguns anos, antes dele ir para o São Paulo, eu indiquei o Sabino, o zagueiro, para o Guarani, né? E aí a resposta que me deram na época, era o Ricardo Moisés, o presidente ainda, ele falou, ele é muito velho. Né? E o Sabino foi para o São Paulo. Né? Acho que é no São Paulo até hoje, né? Gostaria, são dois grandes nomes. Tornaria eles fizeram dupla de zaga, né? Você está falando mais do Donato, né? Mas ele e o Dona fizeram a dupla de zaga do Vila Nova por alguns anos, né? E foram muito bem. É mais ou menos o formato de dupla de zaga que o Guarani teve naquela Série C de 2016, né? Com duas torres ali no meio da grande área, né? O Ferreira e o... Nossa, me fugiu o nome do outro zagueiro agora. Mas eram os dois, né? Duas torres gêmeas ali, né? O Leandro Amaro, lembrei. Leandro Amaro, né? Leandro que é daqui de Campinas, mas não é de tradição de família bugrina, não. Um abraço, viu, meu irmão? O Fábio Alves. Mas, Ortiz, nosso centroavante não recebia nenhuma bola, só na base do chutão. Concordo. Um dos motivos para a queda do Brunão, né, o Fábio, é isso aí. Ele deixou de ser centroavante, ele passou a ser o homem tático do Guarani, né? O homem a brigar por bola lá no meio de campo, para brigar por rebote, para fazer casquinha para o companheiro, né? Quanto mais longe da área ele tiver, mais difícil é ele fazer um gol, né, cara? Ele não é um cara habilidoso, ele não é um jogador de condução de bola. Né? O Bruno Santos não é esse jogador, né? Ele mostrou ser centroavante mesmo. Em alguns momentos nós ouvimos em entrevista assim: o Bruno Santos na verdade é um segundo atacante, um beirada. Não, ele não é beirada, né? Ele não tem nem habilidade para ser beirada, né? E nem velocidade para ser beirada. Ele é centroavante, ele fez até gol de bunda, pô, né? Até gol de bunda ele fez, né? Até bom. André do Centro, Vi Ferreira. André, um abraço pra você, meu amigo. Só avisando, pessoal, eu não consigo olhar o meu WhatsApp pessoal, viu? Mandem aqui no chat ou no WhatsApp da rádio. No meu pessoal eu não vou conseguir ler nada, tá bom, pessoal? Não dá. Quando vocês ouvem os programas aí, o cara fala assim: aqui no switcher tem fulano, aqui na mesa de som tem Beltrano, aqui tem ciclano, aqui é tudo eu. Né? Eu apresento, eu opero, eu faço, eu falo, é mais difícil aqui, né? Um abraço, Fábio. Fala, Léo Gonçalves, um abraço. Green Lion, gráfica e comunicação visual, foi parceiro nosso, né? Por um bom tempo, né, Léo? Boa noite, Ortiz, família Bugrina, sempre na escuta. As movimentações de mercado do Guarani esse ano estão me deixando mais animado do que dos últimos anos. Espero que dê certo, então. Vamos esperar concretizar, né, Léo? São nomes, pelo menos, que a gente já busca lá referência e encontra, né? Jogador que tem Google, pelo menos, né? Então, e alguns, esses 4, por exemplo, com boas referências, né? E outros nomes aí cogitados, nomes de referência, né? Eu também estou gostando, mas tem que confirmar, né? Lembra da ficha 1, ficha 2, ficha 3, né? E tal. Vamos ver se nós trazemos ficha 1, ficha 2, ficha 3 ou ficha 25, né? Vamos ver, né? Fala, Marco Gomes, um abraço para você também. Boa noite, Marco Gomes. Ivan Mels, lá de São Paulo. Boa noite, Ortiz e amigos. Boa noite, ô Ivan. Ontem você falou que o zagueiro Thales está negociando com o Guarani. Pelo que você falou da relação dele com o Titi, ele seria um bom mentor para o Nicolas? Sim, com certeza. Com certeza, o Thales ele faz muito isso. O Thales é um cara que se aproxima muito do jogador da base, do jogador em formação. E até na entrevista que ele deu, né? Ele deu uma entrevista pra gente no pré-derby. Eu toco nesse tema do Titi, né? Eu falo, você era o pai do Titi, né? E ele confirma, né? E ele fala, eu acho que assim como me passaram na minha formação,
eu tenho que passar para os novos também. Seria assim, viu? Se concretizar, eu acho um bom nome. Né? O Thales é zagueiro, tá jogando lá na Indonésia, no time do Maurício Souza, lá, né? No futebol da Indonésia. Se vier pro Guarani, um baita acerto, viu? Pelo menos eu gosto do nome, tá? Gosto muito dele também como pessoa. E aí ele disse que acha o Nicolas muito bom zagueiro. Também acho. Não entendi por que ele perdeu espaço até no time da Copa Paulista. Tá? Não entendi mesmo, tá? De verdade. Aliás, o Nicolas que fez falta pro Guarani na semifinal do Sub-20, né? No primeiro jogo, o Nicolas levou uma entrada violentíssima lá no meio-campo. A juíza nem falta deu, ou o juiz, né? Nem falta deu, tá? E aí ele não pôde jogar o segundo jogo, né? Não foi contra o Palmeiras, foi contra o São Paulo, né? Perdão. E nem falta deu e ele não pôde jogar o segundo jogo lesionado que foi. Fez falta, né? Emerson Bezerra, boa noite. Que Deus abençoe todos. Amém. Se montarmos esse time cascudo, podemos sonhar com uma boa campanha no Paulista e uns trocos na Copa do Brasil. Abraço. Copa do Brasil, o Guarani luta tanto para disputá-la, né, Emerson? Eu gostaria de ver o Guarani fazendo uma grande campanha na Copa do Brasil, né? Nós tivemos times de Série C avançando aí até quarta, quinta fase, né, da Copa do Brasil nessa temporada, né? Por que não? Não é verdade? Tamo junto, né? Vamos torcer. Fala, Gustavo. Fala, Ortiz. Parabéns pelo novo formato de programa. Tô na audiência. Muito legal. Aqui é resenha, né? Resenha pura. A gente traz um pouquinho de informação que tem no começo e vai pra resenha, né? A dinâmica aqui do chat é sensacional. Vocês acabam comigo aqui, viu? Diogo Silveira, Diogo, concordo com a sua opinião sobre a SAF, Marcos Ortiz. Obrigado, Diogo. É porque tem gente, Diogo, que tenta distorcer as coisas que eu falo. Em nenhum momento eu disse que eu era contra, né, uma SAF no Guarani. Eu só acho que tem que ser muito bem pensado. Eu acho que tem que ser algo muito bem elaborado, muito bem trabalhado, né? O presidente Rômulo, na entrevista que deu para a Rádio Bandeirantes, ele fala, nós temos a bala de ouro. Né? Na verdade, é a última bala do Guarani, né? O Guarani já vendeu o estádio, né? Pro Roberto Graziano, né? Vendeu o CT pro Roberto Graziano. Agora vai vender o futebol. A última coisa que o Guarani tinha para vender era isso, né? O futebol. Né? Praticamente está vendendo a camisa, né? E tem que dar certo, não tem margem para erro, né? Eu considero o seguinte, esse modelo de SAF que está sendo feito aí por alguns clubes, o Diogo, ele possibilita que o cara ganhe dinheiro revendendo, tá? O que o cara vai fazer? O cara vai pegar um clube aí numa situação financeira debilitada, vai melhorar esse clube, colocar ele numa competição interessante, numa Série B ou numa Série A de Campeonato Brasileiro, e aí revender. E aí ele vai ganhar dinheiro. Mas, para mim, o Guarani não é um balcão de negócio, né, para isso. Né? Então, tem que ser algo muito bem estruturado. Eu sou completamente favorável à SAF, mas algo muito bem pensado, com um grupo forte, com amparo, né? Se possível, até um grupo internacional de investimento. Acho que nós precisamos, esse é o futuro do futebol, não tem outro, né? O Fernando de volta, 87 pessoas assistindo, 55, agora tem 94, né? Já foram 286 visualizações, 55 likes, mas é uma boa média, quase todo mundo que está assistindo deu like, Fernando. Pô, vamos fortalecer o canal Rádio Planeta Guarani de Bugrino para Bugrino, isso é mesmo. Fábio Luiz Alves volta dizendo que o Alan Santos é o maior culpado contra o Náutico. Concordo, a expulsão dele fez falta, mas você concorda comigo que houve uma falha do goleiro? O goleiro falhou. O goleiro quase pôs a bola para dentro, né? O Dalberson, né? Na hora do escanteio lá, ele quase põe a bola para dentro, né? Ele dá um escanteio de graça pro Náutico, né? São várias falhas, né? O avião não cai por um motivo só, né? É uma combinação de fatores que faz o avião cair, assim como foi uma combinação de fatores que fez o Guarani não ganhar aquele jogo, né? O Fábio. Tamo junto, tá? Fugiu aqui, subiu, já perdi aqui. Nossa senhora, que medo, gente. Deixa eu ver aqui, Fábio Luiz Alves. Ricardo Nardi, maravilha de programa, só falta a montagem de uma maravilha de time. Tomara, né, Ricardo? Vamos torcer. Dependesse de nós, né? Se nós soubéssemos alguma coisa de futebol. Ah, meu Deus do céu, viu? Ô, Renato, um abraço para você também. Hoje sempre Guarani, abraço a todos. Um abraço, meu irmão. Fazia tempo que você não aparecia, hein? Um abraço para você, viu? 1976, Guarani campeão paulista no primeiro turno. Eu estava no estádio, eu também estava. Esse foi meu primeiro jogo no Brinco, Fernando. Meu primeiro jogo no Brinco foi esse, dia 4 de julho de 1976, Guarani 3, São Bento 0. Foi a primeira vez que eu fui ao Brinco de Ouro, eu tinha 5 anos de idade. Aliás, eu ia fazer 5 anos de idade, né?
Sensacional, sensacional, cara. Nossa, me lembro muito, por isso que eu decoro muito essa camisa aí, tá? Né, bons nomes especulados, né, Ortiz? É o Renato de volta, que se confirme daí para mais. Sim, que se confirme esses bons nomes, né? Não adianta falar e não consolidar, né? Um abraço, viu? Demilson Mariano, boa noite. O Rômulo Lero Amaro não vai admitir que errou. Não vai mesmo. Não vai mesmo, Demilson. Tenho certeza disso. Um abraço para você, meu irmão. Jair Sampaio, Jairson, saiu mensagem retratada aqui, tá? O Lucas Castro Ortiz, passamos vergonha em derbys este ano, mas não podemos esquecer que 3 dos 4 foram no Chiqueiro, só faltava Rômulo e companhia aceitarem no Paulista outro lá. Quero só ver como essa tabela sai e o regulamento. 3 dos 4 foram lá, mas por incrível que pareça, né, o resultado de empate que a gente tem foi lá, né? Se a gente tivesse perdido um derby lá no Paulista, perder derby nunca é bom, deixa eu matar um pica-pau aqui, bater na madeira, mas se tivesse perdido o derby do Paulista e empatado o derby lá, a gente tinha subido, né, o Lucas Castro. Que coisa, né? Mais uma aqui, derby no Paulista tem que ser no Brinco de Ouro, é o Fernando, sem dúvida nenhuma, tomara que seja, né? O Dário João, boa noite, Ortiz. Poderíamos trazer, mesmo por empréstimo, o João Marcelo, que garantiu hoje a classificação do Galinha na Copa do Brasil Sub-20 contra o Flamengo. Não é vitrine para ele, o Dário. Talvez o Paulista, mas aí a gente precisa de um time para a Série C. Não acho que a gente consiga, não. Tá? O Fábio Luiz Alves, o Rômulo Amaro falou na Rádio Central ao vivo hoje sobre SAF. Eu ouvi também. Falei já sobre isso, viu, o Fábio? Eu concordo, Ortiz, que o goleiro falhou. O gol que o seu Gabriel Silva perdeu era 2-0. Concordo, nossa. Na transmissão do jogo eu falei, né? Não pode perder um gol desse. Mas não foi só ele, né? Teve mais gol perdido ali, né? Teve grande defesa do goleiro também, né? Se bem que no gol que ele perdeu, o goleiro também fez uma grande defesa. Mas ele tava na cara, né, velho? Era enfrentar direito o goleiro e correr pro abraço, né? Não dá pra perder, né? Não dá. É o que eu acabei de falar agora, Fabião. O avião não cai por um motivo só, né? É uma série de motivos que faz o avião cair, né? No caso do Guarani, uma série de motivos que trouxe o insucesso, né? Infelizmente. A gente poderia estar comemorando até a final do Campeonato Brasileiro da Série C, o título da Série C, a gente talvez não comemorasse tanto, né? Mas o acesso, nesse momento, acho que traria um constrangimento menor para o torcedor do Guarani, né? O acesso, ao menos, né? Que viesse ao menos o acesso, né? Ao menos, né? O acesso. Tá? Acho que eu paguei tudo aqui, gente. Opa, graças a Deus, consegui pagar tudo. Deixa eu falar aqui sobre o derby, então, né? Acho que no meu conceito, gente, o que aconteceu ao Guarani, né, nesse ano, nos 2 derbys da segunda fase da Série C, foram, no meu entendimento, as duas das maiores vergonhas esportivas vividas pelo Guarani na sua história. O Guarani perdeu um derby no Brinco de Ouro por 1-0 na abertura da competição, sem, né, esboçar uma tentativa ali de vitória e tal. E depois o Guarani vai para um derby fora de casa, encerrando, né, a segunda fase, onde ele tinha o ingrediente de vencendo o derby, ele ultrapassar o adversário e chegar ele e Guarani à final. Então o derby se equipara a uma semifinal, né, de Campeonato Brasileiro da Série C, né? Quem ganhasse o derby iria para a final. Se o Guarani ganhasse o derby, iria para a final. Se ele tivesse empatado, teria subido. E ao ser derrotado daquela forma, porque o Guarani perde o jogo por 2-0, mesmo tendo metido uma bola na trave, né, no lance que origina o primeiro gol piruístico e tal, ao perder o jogo daquela forma, cara, naquela postura horrorosa, o Guarani se impôs uma das maiores vergonhas da história, viu, cara? Eu não vou engolir isso não, viu? Conectando Vidas... O DNA, eu gosto desses nomes, viu? É interessante. Ortiz, de 0 a 10, qual seria a nota que você dá ao trabalho do Farney nesses nomes especulados e quase certos para 2026? Uma nota 7 nesse começo. Uma nota 7, assim, pelas especulações. Agora, precisa concretizar, né? Precisa concretizar, tá? Pelo nível de nome trazido como especulação, ao contrário de outros anos, dou uma nota 7. Mas precisa confirmar. Se não confirmar, a nota cai, né? A nota pode cair, tá?
O Jair Sampaio, boa noite, Ortiz, boa noite, Jairzão, mais um ouvinte lá da rádio. Se o Wilson Matos não pode se candidatar à eleição desse ano, qual a intenção que esse cara tem em trazer esses conteúdos, principalmente na reta final da Série C? É para se aparecer? Que conteúdo que ele trouxe? Eu não sei, Jair, eu não acompanhei, de verdade, eu não acompanhei, tá? Quando eu falo do Wilson Matos, eu falo baseado no regulamento, né? O jogo tem uma regra, né? O jogo tem uma regra que tem que ser cumprida. Para ser candidato no Guarani, o associado tem que ter 2 anos de associação. Tá? Isso no atual estatuto. No próximo, né? No novo estatuto, que ainda não está registrado, são 3. Tá? Mas como há um direito adquirido, né? Todos os direitos adquiridos no atual estatuto serão respeitados nessa eleição. Ainda que sobre a batuta do novo estatuto. Isso é cláusula de transição lá no final do estatuto. Tá? Então, nesse ano, quem tem 2 anos pode se candidatar e quem tem 1 ano pode votar. A partir da próxima serão 2 anos, né? Para votar também. Eu pego a lista de sócios aptos do Guarani, que está atualizada até o dia 29 de agosto. Não aparece o nome dele como sócio apto por 1 ano. Quanto mais por 2. Né? Ele tem que ter 1 ano para votar. Aquela lista tem os nomes dos sócios que têm 1 ano para poderem votar. Ele não consta nem dessa lista. Né? Acho que quem tem que responder isso é ele, né? Eu também não entendo, viu, ô Jair, de verdade. Ô Renatão, tô quietinho todo santo dia na rádio, só ouvindo, virou corujeiro, é? Um abraço, meu amigo, virou corujeiro, minha mulher tá chegando. Ela tá chegando e eu tenho que deixar a câmera virada aqui para não mostrar ela, viu? Contar um negocinho pra vocês, no programa anterior, minha mulher chegou aqui 10 horas da noite. Eu falei, por que você não veio mais cedo? Ela falou, não... Você estava com câmera? Eu não sei se eu posso entrar. Rapaz, eu fui jantar às mais de 11 horas da noite. Ei, galera. O Fernando, o Farney andou pela região sul. Será que virão jogadores de lá? Tomara. Tomara. Tem muito jogador interessante, né, o Renato? Tem muito jogador jovem interessante também. Né? Esses times de lá, tipo, pega... mas a campanha do Inter é ruim. Mas é uma campanha ruim na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio deve ter muito jogador interessante. Quantos atletas esses times têm no seu elenco, né? Quantos atletas desses times estão emprestados a outros times e estão voltando de empréstimo e podem interessar o Guarani, né? Então, ele tem também no Atlético Paranaense, né? Essa ida dele ao Sul, para mim, é network puro. Aliás, tem gente ouvindo a Rádio Planeta Guarani ao ponto de repetir até os termos que eu uso aqui, né? A saída dele para o Sul, para mim, é network puro. Foi para lá para tentar garimpar alguma coisa, né? Fazer um bom relacionamento. Tomara, né? E a última mensagem aqui do Belarmes, 1982. Boa noite, Ortiz. Billy Roriz, um abraço para você, meu irmão. Tá lá nos Estados Unidos, né? Porém, meu apelido no YouTube já está faz anos assim. Opa, valeu, Billy Roriz, um abraço, meu irmão. Outro que nos ouve sempre lá na Rádio Planeta Guarani também. Tava meio sumido, Billy. Voltou? Volta, vamos lá, vamos junto. A interação é necessária, né? Hoje nós tivemos 3 vídeos aqui, legal, legal. Quero agradecer muito ao Caio Gomide, ao Alexandre Rosa, ao Denilton, o otimista, que hoje mandou falando que não estava tão otimista assim, mas à noite já está mais otimista, né, Denilton? É isso aí, a gente vai se aprimorando, né? A gente vai assimilando, né? A gente está tomando muita paulada, né, Denilton? Época de eleição, cara, é sempre complicado, é sempre difícil. Época de eleição é época de eleição. Eu espero que o Guarani não sofra nesse processo eleitoral. De verdade, eu espero que o Guarani não sofra. Espero muito que o Guarani não sofra nesse processo eleitoral. Que ele sobreviva. Oi, meu amor. Tudo bem? Olha lá, já fecha a porta na minha cara ainda. Espero, ela morre de vergonha. Espero muito que o Guarani não sofra nesse processo eleitoral. Não sofra com exposição desnecessária, com lavagem de roupa, né, em praça pública. Espero muito que isso não aconteça com o Guarani. Nós precisamos debater conceitos, precisamos debater trabalho, precisamos debater projeto, precisamos debater qual é o Guarani do futuro. Né? Como será esse Guarani, vou criar um termo aqui, safizado, né? Como será esse Guarani safizado? Que ele seja safizado e não safenado. Né? Nós precisamos debater isso. Né? É muito mais importante do que lavar roupa suja. Né? Então, tomara que dê certo, tomara, vamos debater isso, vamos crescer, né? Precisamos amadurecer. Às vezes a vitória não está na vitória, às vezes a vitória está na luta,
né? Eu fico feliz de saber que teremos uma chapa de oposição, independente de ter chance de ganhar ou não, porque estabelece um debate, né? Vê a eleição da Piruada agora, não querendo comparar, mas a eleição da Piruada só tem uma chapa. Ah, mas lá é diferente, o presidente tem que ser eleito pelo grupo eleito, pela chapa eleita e tal, e tal, e tal, e tal. Legal, mas só tem uma chapa, né? Então o grupo é o mesmo, né? Vamos embora. Professor Carlos Eduardo Ortiz, o Conectando Vidas, o DNA, é o meu canal no YouTube. Dá um up pra galera ir lá e curtir. Pô, legal, então vai lá. Vai lá, Conectando Vidas, o DNA, o canal do professor Carlos Eduardo no YouTube. Um abraço. É outro grande ouvinte assíduo aqui da Rádio Web Planeta Guarani, viu? Muito bacana, Carlos. Sucesso lá no seu canal. Qualquer dia eu vou dar uma passada lá para conhecer o conteúdo, viu? Muito, muito, muito legal. Muito, muito legal. Fala, Léo Trentin, chegou a tempo. Então, eu estava me despedindo, mas chegou a tempo. Vocês estavam entrevistando lá, né? Depois eu quero acompanhar a entrevista, né? Com o Luiz Estrada, né? O Luiz Estrada falou hoje com o Bugrecast. Engraçado, a gente está pedindo uma entrevista com o Luiz Estrada faz 3 meses, Léo. Com ele, com o Jairo. Ninguém libera. Com o pessoal da base, ninguém libera. Mas ainda bem que vocês conseguiram. Quero assistir depois, tá? Dá tempo sim. Um abraço para você. Vamos junto, manda tema aí. E o Lucas Castro, Ortiz, você acha que após essa campanha do Sub-17 mais jogadores tendem a sair? Infelizmente acho que sim, a base virou balcão de negócio. A diferença, Lucas, é que no Sub-17 o atleta já pode ter contrato profissional, entende? Então o clube já tem proteção contra a saída, é diferente do Sub-15. No Sub-15 o atleta de 15 anos não pode assinar um contrato profissional. No Sub-17, o atleta com mais de 16 anos pode assinar esse vínculo profissional. Tá? Essa é a grande diferença. Então, aí, se houver uma negociação, é uma negociação de um atleta profissional, né? Nos moldes de um atleta profissional. Tá? E eu tenho dito aqui que o Sub-17, para mim, é o que era antigamente o Sub-20. Né? Se você pegar as grandes negociações feitas pelos grandes clubes do futebol brasileiro recentes, são de jogadores com 17 anos. Né? Vou citar os dois aqui do Palmeiras. O Hendrick, né, foi negociado com 17, mas só pôde ir com 18. Né? E o Estevão, também negociado com 17, só pôde ir com 18. Tá? Para mim, o futebol precocizou. Né? O Sub-17, para mim, hoje é o novo Sub-20. O Sub-20, para mim, eu sou sincero, eu já falei isso, não sei se aqui ou ontem na rádio. Acho que foi aqui no programa da terça-feira. Para mim, o Sub-20 teria que ser no máximo o Sub-19. Por quê? O Sub-15 não tem Sub-13, Sub-15, Sub-17? Então tinha que ter o Sub-19. E acabou ali, cara. O marmanjão de 21 anos que não virou profissional ainda, que não está integrado ao elenco profissional, desculpa, amigo, você vai ter que ou procurar outro clube ou mudar de profissão. Né? Porque com 21 anos, o cara já é tido até como experiente em alguns casos aí, né? Com essa precocização que aconteceu com os jogadores de base. Né? O Sub-17 para mim hoje é o mapa. Tá? Então, assim, se saírem, o Guarani tem que ter o cuidado, o zelo, né, de fazer contrato profissional para segurar o atleta. Senão sai de graça. Né? E sair de graça é prejuízo na conta. Né? Tá? Eu não tenho nada contra negociar jogador, eu só acho que o jogador deveria passar por um processo interno, né? Um processo desportivo dentro do Guarani antes de ser negociado. Mas se não for possível, veja, o Palmeiras mesmo nessas 2 negociações que eu citei, o Palmeiras fez uso desportivo dos 2 atletas, né? Pelo tempo que foi possível. E eles se destacaram. Só apareceram para o futebol internacional por causa do ganho desportivo, né? No time profissional. O Guarani precisa adotar esse modelo. Mas como adotar um modelo desse jogando a Série C do Campeonato Brasileiro? Talvez o Campeonato Paulista, que é onde o Guarani conseguiu, por exemplo, projetar o João Marcelo, né? No ano passado. Ou nesse ano, perdão, né? Parece que já faz tanto tempo, né? Tá? Léo, ficou legal a entrevista? Eu quero assistir depois. Ele é um cara 10. Eu estive com ele, acho que 2 vezes até hoje. Um cara legal mesmo. Aí ele já diz aqui que acha que o Guarani demora muito para subir atletas com essa questão de futebol, estar precoce. Eu também acho, Léo. Para mim, a fonte de fornecimento de atletas para o profissional hoje deveria ser o Sub-17, não o Sub-20. De verdade.
Eu acho que o jogador do sub-20 já está com vícios. Né? O jogador, porque o sub-20, depois da pandemia, ele pode ser sub-20 até completar 21 anos, né? Ou no ano que completa 21 anos. Então nós temos jogadores de 21 anos jogando pelo sub-20. Esse cara já está cheio de vícios. Né? Ele já passou da parte da formação, ele já recebeu o conceito, já recebeu o conteúdo, já recebeu tudo que ele podia. Já recebeu o fundamento, ele já recebeu tudo que ele podia. E se ele não se destacou ainda ou não conseguiu avançar para o time profissional, desculpa. Né? No máximo o time sub-23, vai. Então esse cara que vá para um time sub-23. No caso o time B, né? Tem times aí que tem estrutura sub-23, o Guarani não tem, né? Mas para mim o time do lançamento do atleta é esse, é 17, 18 anos agora. E se você buscar grandes jogadores da história do Guarani, também Careca foi lançado no profissional do Guarani com 17 anos, né? Lá em 78. O Fernando, Rádio Planeta Guarani, de Bugrino para Bugrinos. Obrigado, irmão, tamo junto. O Leozinho, falamos muito de amadurecer e emprestar para ganhar rodagem de jogadores jovens, enquanto os outros já estão usando moleques de 17, 18 anos. Sim, exatamente. Esse é o meu pensamento, Léo. Eu não preciso que esse cara se destaque lá no 15 de Piraporinha, que é o processo que o Guarani faz. O Guarani empresta o jogador para times de tradição menor, né, com competições menores que as que o Guarani disputa. Qual a chance desse cara aparecer? Nenhuma. Nenhuma. Aqui no Guarani ele tem alguma. A vitrine é diferente, né? Fala, Gordão. Um abraço, meu irmão. Boa noite, Ortiz. O grande deixa para lá. Acabei a janta e vim correndo assistir. Forte abraço, meu amigo. Estou acompanhando aqui. Eu estou com fome, hein? A mulher chegou. Daqui a pouco eu vou jantar. Gordão, um abraço para você, viu, irmão? Tamo junto, tá? Continua o seu bom trabalho. Só lembra do conselho do Ortiz. Nunca fale algo para agradar alguém. Fale aquilo que você pensa. Né? É assim. Tá bom? Um abraço, viu, irmão? E eu recebi a sua mensagem lá, tá? Linda mensagem. Pedi pro Fernando te agradecer. Muito, muito obrigado, viu? E dê um abraço no seu pai também, tá? Que foi planeteiro, então, o pai, né? Ficava sempre lá no planetaguarani.com.br. Like aí, pessoal. Like aí. Fala Rubens3995. Opa, boa noite, seu Ortiz. Boa noite. É o Rubão Corrente? Meu amigo Rubão Corrente, marido da Dani e pai da Maritaca. Grande Rubão, o homem do Google, né? Um abraço, Rubão. Manutenção de ar-condicionado é com o Rubão. Manutenção, instalação, é tudo com o Rubão, viu? Rubão esteve conosco aqui por algum tempo, né? Vamos embora, vamos junto. Dá um abraço na Dani, viu, Rubão? Um beijo no seu coração. Ô, Gordão, pode deixar, meu amigo. Conselho aceito e seguirei sempre. Cara, é verdade isso, o Gordão. Eu tenho 54 anos, né? Às vezes eu falo, a gente só dá conselho para quem a gente gosta. Tem muita gente que fala assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia. Não, eu só dou conselho para quem eu gosto, cara. Se eu não gosto da pessoa, eu não dou. Não dou mesmo. Eu deixo a pessoa seguir o seu caminho, tá? Muitas vezes eu já corri o risco de pensar em falar o que as pessoas queriam que eu falasse. Muitas vezes. E talvez eu tivesse muito mais gente gostando de mim se eu falasse o que eles gostam. Tá? Mas eu tentei nunca me deixar seduzir por isso. Né? Por isso que eu me chamo de grande corneteiro. Né? Eu sou realmente um grande corneteiro. Eu sou o amigo chato. Né? Eu brinco aqui. Eu sou o amigo que vai lembrar o amigo que ele pegou aquela menina feia lá. Né? E tal. A vida inteira ele vai ouvir isso de mim. Né? Então, eu falo o que eu penso. Assim, se agradar, legal. Não é que eu não ligue para a opinião dos outros. É que eu tenho a minha. Né? Eu tenho a minha. Eu ouço muito pouco. Né, outros trabalhos, tem alguns que eu escolho a dedo para ouvir, gosto e faço questão, mas eu ouço muito pouco, eu não participo de grupos de WhatsApp exatamente por isso. Eu preciso ter a minha opinião, não a opinião que as pessoas querem que eu tenha. Né? Um abraço, viu, Gordão? Eu sei que você tem juízo. Valeu, Rubão, um abraço para você. O Leozinho, aconselho o Gordão a não fazer churrasco mais na frente da minha casa em dia de jogo. Jogo grande sem me convidar, Ortiz. Ele tá fazendo isso, Léo? Pô, você mora ali perto? Que bacana, que bom saber, rapaz. Nunca mais faça churrasco na frente da casa do Léo Trentin sem convidar ele pro churrasco, viu, Gordão? Nunca mais, viu? E manda ele levar o Benício também, viu? Tamo junto.
O feiticeiro tá rindo aqui, o Fernando. E o Dantas é a última. Ortiz, esse formato tá ótimo. Dá para ver qualidade de amigos conectados. Muito bom mesmo. Muito legal, Dantas. Muito legal mesmo. O Leozinho tá morando na frente do brinco. Pô, aí é mais legal ainda, cara. Minha filha tá morando atrás. A minha filha mora atrás do placar, Léo. A minha filha mora atrás do placar eletrônico ali, num predinho ali atrás. A família tá toda indo pra lá, né? Só eu que tô aqui ainda, né? Nessa região aqui do Nova Europa, Parque Prado e tal, né? Vambora. Vê se aparece no estúdio um dia, pô. Vem dividir um dia aqui. Traz o pezão junto. Aí a gente faz uma coletiva, a gente divide o streaming lá no Bugrecast, o streaming na rádio. Se bem que tem uns caras lá que ouvem vocês que não gostam muito de mim, não. Talvez não dê muito certo, não. Mas eu gosto muito de vocês, viu? Tenho o máximo respeito pelo trabalho de vocês. Obrigado, viu? Obrigado. De coração, pelo carinho de estar conosco. Gente, deu 1h30. Conseguimos, né? Big Roriz, Ortiz, complicado demais tentar expor todas as tretas emocionais ao longo desse ano. Tô tentando, fugiu aqui, pulou. Peraí, deixa eu voltar aqui, pulou na tela. Cadê? Sumiu aqui, porra. Ô, Billy, cadê? Sumiu aqui a sua mensagem, rapaz. Caramba, mas vamos junto. Tá difícil mesmo, cara. Esse fim de ano foi dolorido para todos nós, viu? O Dantas, já li, né? O Léo também. Aí ele apagou, rapaz. Tô trabalhando aí do lado, só marcar. Vem, é só vir, cara. Não precisa nem marcar. Manda um zap, você tem meu zap pessoal aí, manda um zap, Ortiz, tô indo. Vamos junto. E o Fernando, o hino do Bugrão, é isso mesmo, para interromper e para acabar com o programa. Gente, obrigado. É um formato novo, eu já percebi que aqui vai ser para resenha mesmo, vai ser para bate-papo, vai ser... É totalmente diferente, né? A interação é totalmente diferente do WhatsApp da rádio, né? Então não adianta querer muito defender tese, não. É mais responder mesmo, bater um papo, abrir o coração e falar de bugrino para bugrino. É o que eu posso sempre garantir que eu vou fazer com vocês. Falar de bugrino para bugrino, tá? Esse programa vai ficar no ar pelo menos enquanto durar esse recesso, né? Lógico, no mês de dezembro a gente vai dar uma tirada de pé, porque eu vou precisar tirar umas férias esse ano, tá, gente? Eu vou precisar esse ano, eu vou realmente precisar tirar um período de férias, um ano muito cansativo, tá? Mas pelo menos até meados de dezembro esse programa fica no ar. Depois a gente vê o que faz, tá? O Big Roriz já dá aqui. Valeu, Ortiz, apagou antes de completar o pensamento, mas tô na escuta e apoiando sempre. Boa noite, estarei ao lado sempre. Vamos junto, Billy, obrigado. O Lucas Castro, boa noite, Ortiz, muito bom o programa, gostei. Boa noite a todos, muito obrigado, Lucas Castro, vamos junto. É o segundo, né? Terça-feira que vem a gente volta. Terça-feira eu acho que eu tô com o Beto Toledo. Aí vai ser um programa de 5 horas de duração, viu? Porque eu e o Beto trocando resenha aqui, aí é brabo o negócio, viu? Mas vai ser legal, vamos embora, vamos junto. Um abraço, Billy, um abraço para todo mundo. Gente, muito obrigado. Obrigado aos amigos aí que mandaram vídeos comentando, né? Essa é a proposta, né? O YouTube pede vídeo, né, gente? Vocês estão perdendo a vergonha. Gostei, o Alexandre Rosa mandou, no primeiro mandou hoje, o Denilton também, né? Mandou no primeiro, mandou hoje. O Caio Gomide, obrigado Caio Gomide também pelos vídeos aí comentando. Isso também mostra confiança no trabalho, né? Tá lá botando a cara, tá se expondo, muito legal mesmo. E vamos junto. Amanhã eu volto às 8 da noite, mas na rádio, tá? Vai lá no Radiosnet, você que não conhece, Radiosnet. Instala o aplicativo aí no seu celular, Radiosnet. Aí você procura lá Rádio Planeta Guarani. Ah, mas eu não gosto, Ortiz, eu vou no computador, eu não quero instalar. Então vai lá no navegador do seu celular, entra no radios.com.br, vai abrir lá, você vai ver o campo de busca, procura Rádio Planeta Guarani. E aí você vai ouvir todo dia a programação da Rádio Planeta Guarani. Tá? Quando a gente não está ao vivo, ela fica em reprise, rodando lá 24 horas por dia, para você não perder nada que a gente falou. Vamos junto. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Boa noite para você também, Fernando, o Bugrino Feiticeiro. E boa noite, família Bugrina. Valeu. E ó, 372 visualizações ao vivo. Deu mais do que o outro. Muito legal. Obrigado. Obrigado mesmo, gente. De coração. Obrigado mesmo, de coração. Jamais me decepcionarei com vocês. Obrigado mesmo, de coração. Para quem ficou 2 anos com o canal parado, baita número, né? Excelente número, ó. Muito obrigado de coração. Termina aqui o nosso Bugre em Foco dessa quinta-feira, né? Hoje foi dia 6 de novembro. Muito obrigado a todos pelo carinho da companhia, pela interação no chat. Muito obrigado mesmo de coração, tá? Esse é o nosso trabalho.
A nossa linha de trabalho é a mesma, seja aqui, seja lá no Radiosnet, tá? Nossa linha de trabalho é a mesma, é o respeito ao torcedor, é pagar até a última mensagem, a gente vai na interação, a gente vai no bate-papo, sempre respeitando, tratando vocês em igualdade e pedindo também que sejamos tratados em igualdade. A mesma educação que a gente dá, a gente recebe. E vamos junto. Até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!